Folha no Ar, primeira edição. 98,3 Folha FM. Folha FM. Sexta-feira, 16 de janeiro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco, vai estar editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, né? E pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, pelo aplicativo de rádio também, você consegue aí acessar todas as programações, toda a nossa programação, né, durante todo o dia, 24 horas por dia. Só baixar o nosso app ou nos aplicativos de rádios também, aí você encontra lá a Folha FM. São 7h08 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Ontem, feriado aqui em Campos e um movimento extraordinário na festa do Santo Amaro, que é o padroeiro aqui da nossa Baixada e que, poxa, a gente vê assim, a cada ano, um crescimento extraordinário, fabuloso, de romeiros que fazem essa porque são vários trechos de caminhada, né? De Campos até Santo Amaro dá quase 50 quilômetros, 48. Então as pessoas vão a pé nessa caminhada, a chamada caminhada de Santo Amaro, a partir de vários trechos deste caminho. Uns fazem esse trecho inteiro, outros fazem com a metade da distância, tem corrida. Inclusive tem a corrida de rua também em vários trechos, 32 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros. É uma festa fantástica, extraordinária e que a cada dia que passa, a cada ano que passa, ganha mais volume, ganha mais presença, principalmente de romeiros, não só aqui de Campos e da região, mas de boa parte desse Brasilzão aí, velho de guerra. Então ontem foi um dia assim muito, muito, muito especial. Missa no Santuário de Santo Amaro a cada hora, né? A mais famosa dela, que é de 11 horas, que envolve lá as lideranças políticas, com muita conversa, com muitos abraços entre adversários políticos, inclusive, como aconteceu ontem, né? Lá durante a missa. Enfim, foi mais uma vez um dia especial, e sem esquecer da tradicional cavalhada que é apresentada todos os anos, com todo o sacrifício de organização, mas assim, com toda a riqueza de detalhes, e é mantido essa história fabulosa com a cavalhada, aquela disputa entre os mouros e os cristãos. Sensacional, espetacular. Uma semana de festa culminando ontem com o dia principal. São 7h10. Só para a gente começar o programa de hoje, vamos rapidamente à previsão do tempo e a gente vai anunciar aqui a nossa convidada, a nossa pauta de hoje e os destaques também do portal folha1.com.br. Para Campos hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom, ensolarado, céu claro, calor, 23 de mínima, 31 de máxima, agora faz 26 graus aqui no centro de Campos. Final de semana, para quem vai curtir praias, lagoas aqui de Campos e da região, tranquilo. Há previsão de chegada de uma mudança de tempo na segunda-feira. Então, vai dar para curtir aí o final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, e o programa de hoje é uma mistura de, como que eu posso explicar aqui, de profissional
da ciência política com a pessoa que vive essa matéria na pele e que viveu e que vive naturalmente essa matéria da ciência que estuda a política, essa geopolítica, os atos políticos pelo mundo, e ela vive isso na pele porque ela é uma colombiana refugiada política no Brasil há pelo menos 17 anos. Eu estou falando da Maria Andréia Duque Guevara, é colombiana, como eu disse, refugiada no Brasil há 17 anos, é cientista política e inovadora social. Ela, por exemplo, participa dessas hackathons que acontecem aqui em Campos e vários locais aí do país, e também é uma porta-voz, uma representante, é uma ativista aí dos refugiados pelo mundo afora. Maria Andréia está com a gente aqui, ela está em Santa Catarina. Vamos contar um pouco dessa história dela, que é assim, se fosse montar um roteiro de filme pelos especialistas aí, cinéfilos, eu não sei se daria tanto drama quanto ela tem para nos contar. Ontem foi assim, muito bacana, eu liguei para ela, conversamos, ela falou: Cláudio, eu tomei 3 tiros, ela tomou 6 tiros, gente, 6 tiros, destes 6, 3 pegaram na região da cabeça, e ela teve que perder o seu país, a sua família, para poder continuar viva, com toda aquela história que a gente conhece aqui bem de longe, né, das guerrilhas colombianas. Então, Maria Andréia, não vou contar a sua história porque eu não tenho essa capacidade, mas eu vou aqui trazer você já para contar a sua história, para trazer para a gente essa experiência de vida, essa coisa empírica, mas vamos falar também sobre esse movimento geopolítico que está acontecendo no mundo e que eu quero muito contar com a sua experiência, aí sim, como cientista política, para você trazer a sua análise nos seus olhos profissionais, né, de toda essa movimentação que está acontecendo aí eu diria, assim, mal comparando geograficamente e fisicamente, com as placas tectônicas gigantes se movimentando. Há quem diga até que os Estados Unidos, a China e a Rússia seria esse tríduo de lideranças tentando se geoposicionar politicamente, dominando áreas. O presidente dos Estados Unidos diz que o continente americano é deles. Então, assim, vamos entender esse processo todo. Tem também toda aquela crise no Irã, que eu quero também tentar entender e trazer aí a sua opinião como cientista política, a captura de Maduro pelos Estados Unidos, essa invasão, e aí nós vamos falar sobre tudo isso, a própria guerra na Ucrânia, como eu disse aqui, a Rússia tentando avançar em termos de território. Agora, para muito além de petróleo e de terras raras, a coisa vai muito além disso, e a gente conversa com você também, pegando essa experiência, essa expertise sua, e é interessante assim, você vê muitos comentaristas esportivos que jogaram bola, beleza, você vê lá, sei lá, vários profissionais de áreas que viveram e depois, né, vão ser orientadores daquela área. Você estudou ciência política e é uma refugiada política hoje no país, então acho que vai ser bem interessante. Só me dá 1 minuto, deixa eu passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente começa essa conversa, mas de antemão, muito feliz, muito honrado, muito satisfeito em poder ter você aqui para compartilhar essa experiência, essa história com a gente, muito interessante. Olha, Festa de Santo Amaro é destaque aqui no portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, uma clínica especializada em serviços em consultas de trabalho,
né, com medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Festa de Santo Amaro, destaque aqui no Portal Folha 1, tradição e religiosidade campista, mantida aí por mais um ano. Festa de Santo Amaro reúne fiéis e políticos na Baixada Campista. Foragido da Justiça é baleado e preso em Guarulhos após tentativa de ataque. Quaest, Lula patina na aprovação, mas lidera ainda nas pesquisas. Em primeiro e segundo turno, a aprovação do governo dele ainda é muito baixa. Dupla suspeita de agredir o homem até a morte em São João da Barra, presa pela Polícia Civil. Ainda em recesso, PDT deve movimentar cadeiras na Câmara de Campos. Projeto Asfalto na Porta vai pavimentar 119 ruas de Campos. Acusado de cometer uma série de furtos no centro de Campos, foi preso. Agora, vai ser mantido preso? Porque aqui nós estamos cansados com essa história de furto de cabo. Todo dia é uma empresa. Nós mesmos, aqui recentemente, fomos vítima também, tivemos nossos cabos de energia roubados, furtados aqui, ficamos fora do ar por várias horas. Quer dizer, provavelmente alguém essa noite deve ter sido, a gente ainda não sabe. A coisa está muito complicada. Festival Gastronômico de Verão reúne 26 restaurantes em Campos. Centro de Imunização de Campos aberto durante o feriado prolongado. E para fechar aqui, concurso da Alerj tem recorde com mais de 87 mil candidatos. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Bom, para começar nossa entrevista, eu já apresentei aqui a Maria Andréa, que é Duque Guevara, que é colombiana, refugiada política no Brasil há pelo menos 17 anos, é cientista política e é inovadora social, ou seja, sabe tudo de tecnologia também. E a gente já anunciou, ela vai contar um pouco um pouco, né, Maria André? Porque isso aí dá uma semana de, se a gente fizer aqui, a gente costuma falar que, tipo série da Netflix, vai fazendo em capítulos e episódios. E a história da Colômbia, riquíssima história da Colômbia, começa, assim, eu tentei resumir aqui um pouco, lá pelos idos do século XIX, 1819, por exemplo, a Colômbia era uma colônia da Espanha. E com Simão Bolívar, lá pelo lado de 1819, ela conquistou a sua chamada liberdade. Foi criada a Gran Colômbia, né? Que era Colômbia, Panamá e tinha mais um também, acho que Venezuela e Equador. E aí, a partir daí, a coisa começou a andar, começou a caminhar com as próprias pernas, mas lá pelo século XX, 1948, o líder Jorge Eliezer Gaitan foi assassinado, Gaitan, e vai me corrigindo aí na pronúncia aí, por favor. Foi assassinado e daí criou-se um conflito civil histórico e que a gente conhece bastante aqui no Brasil por conta do próprio Jornal Nacional e dos noticiários de rádio e TV anunciarem ao longo desses anos esse estado de conflito no país. A Frente Nacional depois foi criada para tentar conter esse conflito. Conteve, mas criou o fim da diversidade partidária no país, da pluralidade partidária, e ficou aquele chamado liberais e conservadores meio que ali comandando o país. Enfim, não tinha mais nada além disso. E aí veio então
com o fim daquele conflito, surgiu uma outra questão que aí aumentou o número de violência e de conflitos, que foi a junção de todos esses problemas com algumas partes aqui de setores populares e também camponeses, e deram, inclusive, surgimento a que a gente mais conhece, que é o movimento das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que eu estou encurtando aqui, que só foram combatidas, só foram, eu diria, controladas ou eliminadas a partir dos anos 2000, com o chamado Plano Colômbia, e só em 2000, e aí teve interferência dos Estados Unidos para combater, para enfraquecer, para diminuir o poder das Farc, entre outras, né? Estou falando só Farc, mas que é a mais, talvez, famosa e conhecida aqui para a gente. E aí, nessa tentativa aqui de diminuir o máximo possível, sintetizar o máximo possível, para a gente entender o processo que a gente vai, a história que a gente vai ouvir aqui da nossa querida convidada de hoje, a Maria Andréa, veio 2016 um tratado de pacificação, de paz com as Farc, que inclusive rendeu ao presidente Juan Manuel Santos o Nobel da Paz, que dá inveja ao Brasil até hoje, né? Porque nós não temos aqui ninguém com o Nobel da Paz. Baseado nessa meia bagunça que eu fiz aqui, né, de história, tentando diminuir e encurtar, vamos ouvir, e eu quero trazer aqui com muita alegria, com muita satisfação, a Maria Eduarda Duque Guevara. Maria Eduarda, bom dia, obrigado pela sua presença, obrigado muito mais do que pela sua presença, pela disponibilidade de compartilhar com a gente um pouco dessa sua história, que se confunde com essa história aí do seu país. Como é que você está? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Cláudio Nogueira, e bom dia para a audiência da Rádio Folha FM. Você falou Maria Eduarda e é Maria Andréa, sei que é uma mistura não muito comum em Brasil, mas para que fique mais fácil, aqui eu sou conhecida como Maria Guevara, então Maria vai ser fácil de lembrar. Como você está, Cláudio? Desculpa, estou bem, tá tranquilo. Eu anotei certinho, tá tudo certinho. Eu que arrumei esse Eduardo aí, perdão. Você é o que de Che? Tem parentesco? Já começamos assim. Já começamos desse jeito. Vamos, para a gente começar com a sua história. Você é parente do Che Guevara? Bom, Cláudio, deixa eu te contar a história que sempre me contaram de pequena, né? Meu sobrenome Guevara é o sobrenome da minha mãe. Na Colômbia, usualmente, o sobrenome do pai é o que vai em primeiro lugar, o sobrenome da mãe é o que vai em segundo lugar. O nosso Guevara faz parte, sim, da descendência do Che Guevara, mas isso não significa que eu cresci com o tio Che, mas sim cresci com a história e com as diferentes vertentes sobre o Che. Então, foi muito interessante para mim, porque, como você falou, sou colombiana, venho de um país que tem uma história política marcada pela violência, não exclusivamente minha família, sino como outras famílias colombianas, fomos vítimas dos infortúnios da violência guerrilheira, e para mim é um orgulho ser colombiana, e depois de tantos anos de luta e de ver o sofrimento do meu país, é muito importante reconhecer a força do povo colombiano, essa garra que nos determina, e estamos aqui enfrentando as diversidades e as dificuldades com um entusiasmo, porque disso se trata. E eu fico muito feliz por este convite. Este convite foi feito por um grande amigo e parceiro nosso, Henrique Daor, uma pessoa que eu admiro muito e levo no coração.
e conhecer você e poder compartilhar um pouco da minha história, que não é só minha, porque é uma história que se repite dentro de muitas famílias colombianas. É um orgulho, porque eu acredito, Cláudio, que hoje a gente está passando por um tempo um pouco tenebroso, e em um tempo eu falo assim, que estamos um pouco vivendo um tempo de monstros, e em um tempo de monstros, eu opto por ver a beleza no mundo, e eu opto por levar uma vida de serviço e levar uma vida com propósito. Então, estar aqui, para mim, é uma confirmação que eu estou trabalhando com amor, estou fazendo algo que amo, e poder ajudar as pessoas que estão sofrendo de um pouco de inspiração. Bom, eu com todo carinho faço isso, compartilhando minha história e o que estamos fazendo agora no nosso trabalho. Então, Cláudio, mais uma vez, muito obrigada. Bem-vinda. Feliz de estar aqui com vocês e com a audiência. Muito obrigado, a gente que agradece. Como é que surgiu a Maria Guevara? Você estudou ciências políticas e você chegou, assim, encurtando, a sofrer um atentado. E aí eu estou só pedindo a você para trazer esse meio entre o estudo e até o atentado que você sofreu. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua história? Como que você acabou vindo parar no Brasil? Me parece que a sua família, a família bem, de situação financeira tranquila. A Colômbia também sempre teve muito latifúndio, né? Uma coisa, há ainda, né, uma divisão de terras muito ruins, distante talvez do ideal. Mas me conta essa história e como que você, e aí é aquela história, exemplo, modelo para muita gente, isso que você vai narrar para a gente agora. Como é que foi toda essa vida sua e te trouxe até aqui? Vamos lá, muito obrigada pela pergunta. Eu não vou começar no 28 de dezembro de 1979, o que significa que eu agora estou com 46 anos, adoro fazer aniversário, adoro celebrar mais um ano, então falar a data de aniversário é comigo. Eu nasci na Colômbia, nasci em uma cidade no sul-ocidente colombiano que se chama Popayán, uma cidade belíssima, cidade de patrimônio da Unesco, conhecida como a cidade branca da Colômbia, e junto com Cartagena, uma das cidades mais antigas colombianas. Nasci em uma família já com traços de refúgio. Meus avós, por parte de pai, foram refugiados alemães, e por parte de mãe, árabes. Então, tem uma mistura bem curiosa, árabe, alemã, índia e colombiana. E estudei em Cali, que é uma cidade próxima a Popayán. Cali é o departamento do Valle del Cauca. E quando chegou o momento de fazer minha faculdade, eu tomei a decisão de ir para Bogotá, a capital. Eu sempre quis estudar ciência política. Inicialmente, eu sabia que eu tinha uma veia para ciências sociais, que eu tinha uma característica de pesquisadora e uma curiosidade pelo conhecimento, e especialmente pela situação do meu país, e tomei a decisão de estudar ciência política na PUC da Colômbia. Nos 90, meu pai foi sequestrado pelo ELN, que é outro grupo guerrilheiro que atua no sul-ocidente colombiano, e foi algo muito impactante para nossa família, porque até esse momento eu participava da escuta de muitas outras famílias tinham vivido a situação de sequestro, então era uma realidade latente na Colômbia, mas era uma realidade que parecia alheia para nós. E meu pai foi sequestrado, ele ficou meses sequestrado ao ar livre, à intempérie, e para mim foi muito chocante, porque eu
estava saindo da minha adolescência, era uma menina rebelde que queria comer meu mundo, e quando aconteceu o sequestro, nosso mundo desabou, porque nos sentimos muito impotentes e não sabíamos o que ia acontecer com nosso pai. Para ter provas de vida, os primeiros meses foi muito complicado. Eu venho de uma família onde somos 3 mulheres, eu sou a caçula, como vocês falam, então minhas irmãs, Isabela e Juliana, foram as responsáveis por encarar todas as conversações com os diretivos da guerrilha para fazer o resgate, e eu fiquei impressionada como foi uma transação de negócios. Então foi algo que me impactou muito, porque por um lado estava a nossa família se quebrando por dentro, com esse medo latente de saber se o nosso pai ia voltar ou não, e por outro lado, minhas irmãs estavam sentadas em uma mesa com o corpo diretivo da guerrilha, fazendo relacionamentos de negócios para entender qual ia ser o preço, como iam ser as cotas. Então, era um tema que para mim era muito difícil de palpar. De aí que eu decidi entrar de cheio na minha carreira e entender o que é a ciência política, especialmente para mim, no meu contexto. E foi algo fascinante que até agora, embora eu não exerça dentro de um grupo político, e não, muito obrigada, não tenho esse interesse, mas a política são os relacionamentos de poder que existem em volta, e todo é um relacionamento de poder e de medição de forças. E eu fiquei apaixonada pela ideia de entender e conhecer por que surgiu o conflito na Colômbia. E até agora, se me perguntam, eu não saberia, porque é um entramado de história e é muito complexo de distinguir e de discernir. Mas a parte prática da minha carreira como cientista política foi ajudar a eu entender por que nós estávamos passando por essa situação, que não era uma situação única da minha família, sino uma situação que acontece com a maioria das pessoas da Colômbia. E isso me fez observar meus irmãos e minhas irmãs colombianas de outra forma. Somos iguais, estamos feitos de sangue e de ossos, e nossa pele dói. Então, foi uma adolescência marcada por altas emoções pessoais e familiares, e sempre em um marco político muito complexo. E desde muito cedo na minha formação, eu decidi que eu não ia ser neutra e que minha neutralidade não ia beneficiar o desenvolvimento pessoal meu e o da minha família e a comunidade em que estou inserida. Então, decidi desde muito cedo ter um papel ativo nos temas que eu gosto e trabalhar a favor das comunidades que eu sei que estão sofrendo, e se eu posso ser uma ponte ou um braço amigo, eu estou aí. Então, Cláudio, essa foi a primeira parte da minha vida. Fui para a Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais, iniciei em Bogotá, na capital. Com o sequestro do meu pai, decidi me mudar para a cidade de Cali, que fica um pouco mais próxima aonde está a minha família, e desfrutei muito a faculdade. Eu sou dessas pessoas que gostam de se sentar na primeira fila, na sala de aula, fazer anotações, perguntar. Então, foi uma época muito enriquecedora para mim. E hoje em dia, a meus 46 anos, depois de 17 anos como refugiada política em outro país, eu vejo como minha carreira e o que eu estudei continua estando muito presente no meu dia a dia, porque o que eu faço hoje é tratar de entender
esses balanços e desbalanços de poder que acontecem na comunidade de refugiados políticos e de migrantes, que hoje em dia é a maior crise da humanidade. Então, Cláudio, você vai me parando, porque não, aí eu vou Estou embrenhado aí na história. Eu estou olhando a sua imagem, eu acho que tem um raio solar entrando aí, embaçando um pouco a sua imagem. Se você puder virar um pouquinho para a sua direita, aí eu acho que vai ficar legal. Isso, aqui perfeito. O sol hoje está brilhando para a gente, então é maravilhoso. Amém. O sol dando-nos um oi. Amém. Mas vamos lá, e aí você então, depois do sequestro, seu pai se mudou para Cali, deu sequência, naturalmente, na sua vida, e eu queria entender essa outra parte aí, até chegar a um atentado temeroso, terrível que você sofreu. Como é que foi essa parte? Eu vou compartilhar essa história com vocês, porque eu fico um pouco emocionada, porque é normal e é muito bonito que eu continue ficando emocionada, porque eu decidi, Cláudio, depois de 2008, quando aconteceu o atentado, que eu ia continuar viva, mas a lição que eu levo hoje e que eu queria compartilhar com tua audiência sobre histórias de violência é que a minha história, ela não é uma história sobre violência, ela é uma história sobre escolha. Eu escolhi transformar meu trauma, eu escolhi transformar minha dor em serviço, em propósito, em trabalhar com comunidades para construir soluções reais e não simbólicas. E isso veio só desse aprendizado. Então, voltando uns anos atrás, eu vou te contar o que aconteceu. Eu me formei da Faculdade de Ciência Política e Relações Internacionais, fiz uma especialização em resolução de conflito e governança local e regional, porque na época, 2008, nós estávamos sofrendo o êxodo gigantesco de migrações de pessoas que estavam vindo do interior para as cidades capitais por causa da intervenção guerrilheira em toda a Colômbia. Então, Cali, capital reconhecida no triângulo de influência de Colômbia, no sul-ocidente, obviamente iba a se tornar um foco de recepção de migrantes e de pessoas internamente desplazadas. E nesse momento, isto era abril de 2008, eu estava recém-formada da faculdade, me sentindo topo do mundo. Eu já tinha um filho, eu queria casar nova e ser uma mais jovem. Então, quando eu me formei, meu filho Martim Bueno Duque estava com 6 aninhos. Então, eu era uma mais jovem, com meu primeiro trabalho. Recém saída da facu, eu fui uma das primeiras da minha turma a achar trabalho, e isso foi muito legal, porque toda a turma estava feliz por nossas conquistas. E meu primeiro trabalho, recém-egressada da universidade, foi numa universidade também que se chama Universidade Universidade Autônoma de Occidente. É uma universidade que fica um pouco na periferia da cidade, então, para você acessar ela, você tem que pegar uma autopista. Estou falando isso porque vai servir depois para os detalhes mais pontuais. E meu trabalho era fascinante, porque eu fazia parte da equipe de bem-estar universitário. E o Departamento de Bem-Estar Universitário, um dos seus pilares, era trabalhar com os estudantes que estavam desenvolvendo projetos de criação de cidade. E a cidade, para mim, é um tema muito importante, porque é onde a gente vive e é onde a gente cria nossos laços, nossos relacionamentos. Então, o exercício de viver em uma cidade vivível e de viver em uma cidade pensada com escolhas para e pelos cidadãos era algo muito importante para mim. Então, meu trabalho era ser essa meia ponte
para identificar os estudantes que estavam trabalhando com projetos de criação de cidade, de agência cidadã, como que significa ter agência e ser um cidadão com agência, e nós fazíamos essa ponte com as instâncias governamentais locais, tanto a prefeitura e a governação. E nesse momento, Cláudio, em Cali, capital do Vale del Cauca, estava sendo desenvolvido um projeto de infraestrutura urbana gigantesco, que se chama MIO, Massivo Integrado de Occidente, que se baseava no conceito de BRT, Bus Rapid Transit, que é Serviço de Transporte Massivo de Curitiba, Brasil. Já em Bogotá, capital da Colômbia, tinha sido inserido o serviço de transporte massivo Transmilênio, e em Cali estava começando a ser desenvolvido. E estávamos realizando desde a universidade um grande simpósio, um congresso, para falar sobre os efeitos da migração causada pela violência guerrilheira nos centros e capitales da Colômbia e o peso que estava sofrendo as cidades pelo volume de pessoas chegando. Eu fui encomendada, Cláudio, para pesquisar sobre quem na América Latina seria um voceiro e seria um exemplo para falar sobre gestão urbana. E eu, quase 1000 anos atrás, novinha, me sentei no computador e pesquisei quem que são exemplo de gestão urbana na América Latina. E o primeiro nome que saiu foi o nome de Jaime Lerner. De Jaime Lerner e o doutor Fábio Duarte. Jaime Lerner comandava seu instituto, Jaime Lerner, sabia na pesquisa realizada no momento que tinha sido governador e prefeito da cidade de Curitiba e do estado do Paraná, e o professor Duarte era o diretor do programa de gestão urbana na PUC em Curitiba nesse momento. Eu escrevi para eles, fazendo um convite, me apresentando, fazendo um convite para eles participarem do simpósio sobre mobilidade urbana, e eles aceitaram. Então, a gente estava muito feliz, esperando a recepção da comitiva brasileira, que ia participar com a gente. E um 6 de abril, Cláudio, eu estava saindo do meu trabalho, eu tinha um carrinho, meu primeiro carrinho, não tinha ar-condicionado, então eu andava com a janela aberta, estava voltando para minha casa, final do expediente, era aproximadamente umas 5:30, e eu estava com 3 colegas de trabalho, eu estava dando carona, estávamos no meu carro, eu peguei a autopista, como eu sempre fazia, e Cláudio, tenho que te comentar, porque essas coisas acontecem. Eu estava me sentindo muito incomodada por algum motivo, eu estava dirigindo, estava incomodada. É um instinto, né? Alguma coisa estava acontecendo. Uhum. E cheguei num momento que eu tinha que fazer uma volta para pegar a autopista que estava indo no outro sentido. Então, obrigatoriamente, eu tive que parar meu carro e eu estava olhando no sentido oposto as pessoas que estavam do lado do meu carro, porque eu estava esperando que a via fosse liberada para eu poder entrar. Cláudio, em questões de segundos, eu vejo que uma motocicleta estaciona do lado do meu carro, do lado esquerdo. Eu falo que pelo rabinho do olho, eu consegui ver que tinha dois homens numa moto. Eu não pensei nada. Eu pensei, eles estão esperando ao igual que eu. E teve uma vantagem que minha mãe fala que foi uma ação divina nesse momento, que como eu estava prestando atenção ao trânsito para eu poder entrar na minha via, eu estava olhando no sentido oposto, então minha cabeça estava virada para outro lado. Eu reconheci a moto e virei. Em questões de segundos se escuta um estalido. Pá, 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 pá. E meu carro desligou
eu soltei meu pé do acelerador e da embreagem, né? Da embreagem, porque estava a parar. Meu carro desligou e eu fiquei surda imediatamente. Eu comecei a escutar um barulho no meu ouvido. Eu sempre me considero uma pessoa de rápida ação. Se algo acontece, eu tenho que actuar rápido, eu tenho que olhar em volta para ver o que está acontecendo e eu entender que meus pontos mais próximos estão seguros e estão sendo reconhecidos. Quando aconteceu a barulheira, eu olhei, eu não vi nada e eu imediatamente pensei, estou em Cali, Colômbia, estou em uma área um pouco mais para a periferia, explodiu uma bomba, um ataque guerrilheiro, algum objeto caiu no meu carro ou em mim e eu fiquei atordoada. Essa foi minha primeira, mas isso foi em questão de segundos, Cláudio. E aí, o que eu fiz? Eu precisava ver se eu estava bem. Daí eu peguei o espelho, o retrovisor do carro e me olhei. E eu falei, não está acontecendo nada, eu estou bem. Mas quando fui olhar para baixo, Cláudio, eu comecei a sangrar sem parar. Eu comecei a sangrar pela boca, eu não sabia o que estava acontecendo. O que eu fiz? Olhei para meus 3 colegas, que eles tinham visto o que tinha acontecido, e estou em questão de segundos. Eles saíram correndo do carro. Eu só vi eles correndo, e eu pensei, quando falam que quando você está próximo a uma experiência da morte, a tua vida se passa pela frente. Bom, no meu caso, sim, é um fato, acontece. E nesses momentos, minha vida se passou pela frente e eu falava, por que é que eu estou sangrando em metade de uma autopista quando eu estou recém-formada? Tenho um filho precioso, tenho todo o futuro pela frente, isto não pode estar acontecendo, Maria Andrea. Daí, imediatamente, eu reconheci que eu estava muito ferida e eu não sabia o que estava acontecendo. E se eu estava sangrando pela boca, então eu tinha que apertar. Daí, eu peguei minhas 2 mãos, apertei meu pescoço. Eu lembro, Cláudio, isso é uma anécdota, eu lembro que eu peguei meu celular e eu tratava de digitar 911, 911, porque eu falava, nossa, mas nos filmes, se eu ligo 911, vai ser rapidinho. Eles vêm, aparece do nada, né? Vai ser rápido. E aí eu falava, mas Maria Andrea, estamos na Colômbia, aqui não tem 911. Mas fui muito certeira em pegar meus documentos, porque eu sabia que eu estava num estado crítico e que em qualquer lugar que eu chegasse, iam a pedir meus documentos. Então eu falei, eu não posso esquecer os documentos no carro. Eu assegurei meu pescoço com minhas mãos, peguei minha bolsa, saí do carro e um táxi estava vindo. E eu comecei a assinar para o táxi. O taxista, ele viu o que tinha acontecido, ele viu de longe. E ele parou. Graças a Deus e a todos os meus anjos, ele parou. Ele não contou para mim o que tinha acontecido. Ele viu que eu estava muito ferida e ele falou, eu vou te levar num hospital que ficava a 2 quarteirões, Cláudio. Uma clínica sensacional. Tenho muito carinho pela Fundação Valle del Lili em Cali. Mas eu, teimosa que sou, eu estava falando para o taxista para ele me levar em outra direção, numa clínica que ficava bem longe, porque aí era onde eu tinha meu seguro médico, meu plano médico. E eu estava muito orgulhosa, porque era o plano médico do meu trabalho. Era a primeira vez que eu tinha um plano médico que eu estava pagando com meu salário. E eu falava, em meio do ferimento, eu falava para ele, não, mas me leve aqui, que isso aqui é onde eu tenho meu plano de saúde. Ela falava, não, moça, você está muito ferida, eu vou te levar para o mais próximo. Eu só lembro não, porque eu lembro de tudo, mas a memória mais viva que eu tenho, eu não sei como vocês falam isto em português, em espanhol é chasquear os dedos. Eu só lembro que eu só ficava fazendo assim, porque eu não conseguia falar, eu só falava rápido, 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 rápido. Quando chegamos na clínica, a entrada de emergências ficava na parte de trás
e a mais próxima era a entrada de frente. E ele falou, eu vou te levar pela entrada de emergência. E nesses momentos eu sentia que minha vida estava escapulindo. E eu falei, não, me deixa aqui. Eu tinha algo na minha mente muito claro nesse momento. Eu falava, eu tenho um filho, eu acabo de conquistar meu primeiro trabalho, eu não vou morrer desangrada numa rua, eu vou me salvar. E eu corri por esse hospital e eu só falava meu nome, falava, eu me chamo Maria Andrea Duque Guevara, eu sou mãe de Martim Bueno Duque, eu estou ferida, eu tenho que me salvar. E aí as pessoas ficaram tão impressionadas pela minha proatividade que eles não sabiam muito o que fazer. De aí, eventualmente, eu fui levada para urgência sem saber ainda o que tinha acontecido. De aí também tem outra anécdota que hoje termina sendo bastante divertida em meio dessa tragédia, porque quando eu sou admitida em urgências e me deitam, eu não podia ficar deitada, porque o ferimento que eu tinha na garganta, ele não deixava com que eu estava saindo o tempo todo. Daí, os médicos conseguiam fazer uma tomografia que foi muito difícil de fazer, e quando eles trazem o resultado e colocam os exames em frente, eu escuto eles falando, ela tem 3 tiros, ela levou 3 tiros, e 2 dos projéteis estão ainda alojados nela. E eu não podia acreditar, eu estava escutando de longe, e quando eu escutei a palavra tiro, eu falei, não, acho que aqui isso é mais grave, acho que eu vou nessa mesmo. Só que eu fiquei tão triste e fiquei tão brava que depois de tantos anos de me preparar, de superar o sequestro da minha família, de entender que eu fazia parte agora de uma família que tinha sido fraturada pela violência guerrilheira, eu não ia a morrer em um hospital com 3 tiros na cabeça. De aí, um dos médicos que estava de plantão era um médico familiar, amigo, conhecido, e ele ficou muito comovido. E quando ele viu que eu escutei que eu tinha levado 3 tiros, ele veio para mim. E eu estava muito cansada, e cada vez eu via uma luz que estava ficando mais grande. E eu falava, é verdade o que acontece? A vida te passa por em frente e uma luz está me chamando. Tá tudo igual ao filme, né? Filme de terror. Não sei se é que a gente se faz essa sugestão ou, de fato, essa manifestação quando voltamos para casa, mas é isso. E nesses momentos o médico veio e eu falei para ele, eu chamo ele de Mono, nunca vou esquecer, o Mono Holguín. Eu falei, Mono, eu estou muito cansada, eu estou sentindo que minha vida está por um fiozinho, então eu preciso que você me fale se eu não vou a sobreviver, porque se eu me despeço do meu filho, e desde já eu falo tchau para Martim, e acho que eu consigo partir com calma. Ele ficou tão emocionado, ele pegou minha mão e ele falou, não, você não vai para lugar nenhum, você vai sobreviver. Quando ele falou isso, eu falei, então vai. E aí voltou uma força em mim, eu falei, então vai, faça o que tem que fazer, e eu fiquei quietinha. Só que aí acontece a anedota que minha mãe até agora dá risada, que bem nesse momento que o médico me acabava de assegurar, que foi por pena absolutamente, que eu ia sobreviver, entra um cura. Um cura entra na sala de emergência para me aplicar os santos óleos. Não sei como se fala isso em português. Extrema unção. Nossa, não gostei. Porque é nesse momento que o médico me libera e me fala que sim, que eu vou sobreviver, como assim que me veio um cura a colocar meus santos óleos. E quando esse cura se inclina para me colocar as gotinhas, para me mandar rapidinho para o céu, eu fiquei muito brava. Só rindo hoje, né?
Eu peguei os braços do cura, espero que o senhor não tenha rancor hacia mim. Eu peguei os braços dele e eu falei, não, você não vai me jogar essa água. E ele falava, mas filha, tenho que te mandar para o reino de Deus. Eu falei, não, meu reino é esse aqui. Eu vou, mas não agora, calma aí. Eu vou, mas não agora. E aí eu terminei expulsando o cura da sala de emergência. Então, isso é algo que hoje a gente dá muito risada e ficamos pensando se o cura... Ela não fica contando essas histórias também lá, daquela menina rebelde que não deixou. E, Cláudio, logo em seguida, eu fui para o quirófano. Tiveram que fazer uma cirurgia que foi muito complexa, porque dos 3 tiros que eu recebi, um tiro entrou aqui atrás, na minha coluna, ele está no meu pescoço, bem pertinho da medula, e esse tiro não saiu, esse tiro está aí. Então, eu tenho um projétil calibre 38 aqui atrás. O segundo tiro entrou atrás do meu ouvido direito e saiu pelo maxilar esquerdo. Esse projétil ruptura carótida jugular e faringe, porções delas, né? E um terceiro tiro entrou aqui no meu pescoço, nesta veia de aqui, e ainda está alojado aí. Então, pela gravidade das feridas, eu tive que fazer uma cirurgia muito complexa, que resultou em hoje eu ter 7 stents aqui na minha garganta. Então, por aqui brincam também que cuidado, às vezes podem sair minhas molas quando eu falo tanto, porque os stents são umas molinhas, e eu tenho 7 assegurando o meu pescoço. A cirurgia foi um sucesso, sou muito grata pelos médicos que me atenderam, e eu entrei em coma. E, em paralelo, isso era um 6 de abril, o grande evento que eu estava ajudando a preparar acontecia no outro dia, onde a missão brasileira do escritório Jaime Lerner e do escritório da PUC, da área de gestão urbana, encabeçado pelo Dr. Fábio Duarte, estavam chegando. E eles chegaram no aeroporto no outro dia, eles não sabiam que eu estava recém-formada, que eu era uma mocinha. Daí eles falaram, bom, cadê a senhora com que a gente estava tratando todo este tempo? Ela ia nos vir e buscar no aeroporto. Daí meus colegas falaram para eles, bom, ela não é uma senhora, ela ainda é uma jovenzinha, e ela ontem teve um atentado, e ela está em coma. Foi uma surpresa e uma realidade chocante para eles. Nesse momento, quem viajou foi o diretor de gestão urbana da PUC, o Dr. Fábio Duarte, e imediatamente eles tinham que ir para o evento, e como eu era uma das organizadoras do evento, obviamente eu não participei, mas me contam que foi um evento muito bonito, porque o evento foi dedicado para mim. Eu estava em coma nesses momentos, e o professor Duarte falava que todo mundo batia palmas quando falavam que estava sendo dedicado para mim. O evento terminou sendo um sucesso. E outra anécdota engraçada é que o doutor Duarte falava, nossa, mas essa menina deve ser muito boa, porque se ela em coma e o evento foi um sucesso, imagina ela acordar. Então... Não, sim, pode continuar, por favor. Não, e daí aconteceu algo que eu sou absolutamente grata, porque mudou minha vida, e conheci o Brasil, porque o doutor Duarte ficou tão chocado com a história e tão sensibilizado, que ele falou para meus pais, eles falaram, eu vou esperar que esta menina acorde do coma, porque ela vai acordar, e eu vou levar ela para o Brasil, porque a gente precisa de pessoas como ela, lá no Paraná, em Curitiba. E eu quero oferecer uma bolsa para ela, e eu quero oferecer minha casa e minha família, e ela será muito bem-vinda. E aí, todas estas conversações estavam acontecendo enquanto eu estava no coma. E
3 dias depois do atentado, eu acordei, Cláudio, e eu acordei como uma leoa. Eu acordei rugindo. Onde está meu filho? O que aconteceu? Eu não vou morrer, eu saio dessa e isto não acaba aqui. Só que quando eu acordei com uma paralisia do lado esquerdo do meu corpo. Então, para mim, era insano me olhar, ver que eu não conseguia me movimentar em partes do lado esquerdo, que minha cabeça estava supremamente afiada, que eu sabia o que queria, o que tinha que fazer, mas eu não estava conseguindo, porque fisicamente eu tinha sido quebrada. Então, nesse momento, eu decidi que minha recuperação não ia ser uma recuperação através de remédios ou através de terapia. Não tenho nada em contra, sei que é necessário, mas foi tal o choque, Cláudio, quando você sabe que alguém fez um complô para matar outra pessoa. Isso vem carregado com uma energia muito pesada. Então, cada vez que eu me olhava no espelho, que não aconteceu nada com meu rosto, mas por dentro eu estava quebrada e muito ferida, era algo muito indignante, ao mesmo tempo estar muito grata por estar bem, estar viva, mas a questão de lidar com essa energia era algo que também pesava no meu corpo. Então, a decisão que eu tomei, de aí começou um ponto de inflexão na minha vida, que eu decidi que para eu me recuperar, eu tinha que fazer uma mudança de estilo de vida. Então, eu optei e eu falei, eu vou me cuidar, eu vou fazer todo esse processo de recuperação através da alimentação, através do exercício e através do poder da mente. Então, começamos a pesquisar alimentos que tivessem muito potássio, porque eu estava na altíssima falta de potássio. Começamos a pesquisar sobre exercícios oculares, exercícios neurológicos. E eu entrei em um mês que fiquei em Colômbia, eu fiquei um mês em Colômbia em recuperação. Eu, afortunadamente, não tive que passar por um tratamento fármaco clínico. Eu decidi que minha mente ia me ajudar a me curar, as pessoas que estavam em volta de mim, e o novo propósito que eu tinha assumido na minha vida, que era que meu filho não tivesse uma mãe morta, senão uma mãe que não era vítima, senão uma sobrevivente e uma triunfadora. Passa um mês, Cláudio, e neste mês o pessoal do Brasil já tinha retornado para o Brasil, já estávamos em contato, eu já tinha que estar aqui passando esse mês. Eu estava melhor a paralisia, a hiperestesia com a que eu fiquei. Cada dia eu estava me reconhecendo num novo corpo. Então, eu tinha aceitado e tinha perdoado o que tinha acontecido comigo. Isso foi algo também muito importante. Eu me perdoar a mim mesma. Porque se eu não conseguia virar essa página, eu ia virar uma vítima. E minha vida ia ser marcada pela tragédia. Sim. E eu me rehuso a que nossas vidas sejam marcadas pela tragédia, embora o que predomine hoje seja muita tragédia. Sim. Mas a gente tem que ver o lado belo. E em um mês, Cláudio Nogueira, não é que eu estava no Brasil, Curitiba, Paraná, sendo recepcionada por uma família espetacular, que me deu a oportunidade de me inserir novamente à minha vida. Eu comecei a fazer meu mestrado em gestão urbana e comecei a trabalhar com a cozinha, porque eu adoro cozinhar, venho de uma família que é árabe, então sempre fomos muito bons de boca, e eu tinha que ganhar dinheiro, porque entre as contas médicas e o pagamento do sequestro do meu pai, as finanças da família Duque Guevara também não estavam muito saudáveis.
e eu decidi começar a cozinhar em um restaurante que atendia muitos professores da PUC, o restaurante Sorella, que levo ele também no meu coração. E quando eu cheguei e me inseri em uma cozinha, eu vi que todos éramos refugiados. E eu comecei a escutar histórias de sobrevivência, de transformação e de um Brasil que tinha sido país hóspede. De aí eu entrei em modo refugiado. Porque, Cláudio, quando você pede refúgio para um país, é um processo burocrático, é um processo onde você tem que demonstrar por que você teve que sair e está fugindo do teu país, e o mais importante é por que você não pode retornar. Então, eu tinha que fazer formulários, eu tive que fazer essa aplicação perante o CONAR, que é o Comitê Nacional de Refugiados em Brasil, que fazem um trabalho espetacular. Desde lá, eu fui muito bem acolhida, eu recebi meu protocolo de refúgio, e foi para mim um orgulho, mas, Cláudio, uma mudança de vida. Nossa. Porque ser uma refugiada política significa que eu já não fazia mais parte do meu país e eu não podia voltar ao meu país. Então, eu tive uma quebra emocional muito forte, que foi deixar a meu filho, que era um nenezinho de 6 anos, deixar a meus pais, minhas irmãs, e toda uma vida que eu tinha construído ao longo de... Eu tinha 28 anos, já não estava tão novinha como eu achava. Eu tinha 28 anos quando aconteceu o atentado. E isso, Cláudio, isso é algo que marca muito. Então, eu sempre peço para as pessoas e para a tua audiência que nos escutem, que quando vejam pessoas refugiadas, sintam essa empatia. Porque perder nossa casa, perder nossa identidade, perder nossa pátria, nossa família, nossos amigos, nosso senso de segurança, é como uma morte em vida, Cláudio. E eu tive que morrer de uma maneira simbólica para renascer em Brasil. Então, por isso é que eu te falei, eu me rehuso a pensar que minha história é sobre violência. Minha história, como eu falei, é sobre escolha. Eu escolhi transformar meu trauma e minha dor em serviço, em alegria, em entusiasmo. Então, a gente pode sim. E outra coisa, Cláudio, que eu queria te comentar, eu te falei, né? Eu sou boa de papo. Você solta o microfone... Não, vamos até meio-dia. Não, mas pode... eu preciso fazer um intervalo. E assim, eu não posso furtar aqui o direito de você falar a sua história, de contar pra gente, de compartilhar pra gente pelo menos um pouco desse drama, mas sobretudo eu não posso também atrapalhar aqui você na sua narrativa, na sua narração. E assim, são essas experiências compartilhadas que mudam a vida da gente também. Você não sabe, você não consegue dimensionar, mas você atravessa a gente com a sua história. Então, é impossível você não pensar diferente, até mesmo a partir do que você falou agora. Quando vê um refugiado, e temos refugiados em campos, temos migrantes em campos, principalmente agora, da Venezuela, que eu vou usar essa parte profissional sua daqui a pouco, aí da sua expertise, mas assim, é importante que você pudesse fazer isso. Eu acho que, do meu modo de entender, saiu muito, muito perfeito, muito bom. Mas pode concluir para a gente fazer o intervalo, então. Você ia terminar seu raciocínio? Meu raciocínio, Cláudio, é agora dar essa virada e ver como uma história onde eu tinha perdido minha voz e tinha perdido minha identidade, eu ganhei ela de volta. Mas eu sempre estava esperando respostas ou sinais. E um dia eu deixei de procurar esses sinais, porque o sinal era eu. Era só eu me olhar para o espelho. E aí estavam minhas respostas. E o mais lindo, Cláudio, isso onde eu agradeço a todos vocês, eu
me converti na mulher que eu sou agora, graças à comunidade que está na minha volta. Todas as pessoas que eu conheci no nosso trabalho realizando hackathons e maratonas de inovação, os participantes, os mentores, os parceiros, os jurados, todas essas pessoas fazem parte da minha vida. E são as pessoas que me fazem querer mais e querer melhor. Então, eu sou muito grata a toda a comunidade que a gente formou na Panic Lobster, nossa empresa, que fazemos maratonas de inovação, trabalhamos com processos de inovação aberta, viraram minha família. E essa é uma mensagem que a gente tem que passar sempre, o poder da comunidade, Cláudio. Eu estou aqui porque essas pessoas me levantaram nos braços delas, então para mim é uma honra estar fazendo o que eu faço hoje, porque eu faço com muito amor para elas e eles, Cláudio. E olha, para dizer a verdade a você, vou te falar mais. O seu exemplo toca a gente, homens, seres humanos, mas, sobretudo, imagino você numa palestra aqui para motivar essas mulheres também. A não serem vítimas conforme você falou. Eu não quis ficar como vítima, eu reagi pela minha vida, pela sobrevivência, mas sobretudo, né, pela minha vida. E é muito importante essa coisa que você fala sobre os refugiados também. Preciso só fazer uma pausa e Maria Guevara, eu vou te pedir no próximo bloco, vou encurtar, vamos fazer só um bloco só, e aí quero trazer, na sua visão crítica e profissional, como que você analisa esse avançado imperialismo, não só norte-americano, mas como um professor nosso aqui falou esta semana com a gente, Arthur Sofiati, que é também historiador, que além de tudo, ambientalista, crítico de cinema. Ele disse uma coisa interessante: existe um tríodo hoje, mundial, que avança geopoliticamente, né, que avança desse método imperialista de governar, que são os Estados Unidos, a Rússia e a China, que disputam o poderio mundial e tentam formar essa nova geopolítica global. Mas aí, tempo da gente tomar uma água e um café, não um café colombiano, não sei se você tem aí. Agora não. Mas, que assim, se for falar da história, se a gente for conversar sobre a Colômbia como um todo, a gente vai ter que, né, remeter aquelas lutas todas, como você falou, do ELN, do M19, das Farc e tal, mas acho que o mais importante é a gente analisar essa atualidade e num outro momento, quem sabe, do próprio Pablo Escobar também, que é outra parte da história famosa mundialmente falando da Colômbia. E enfim, vamos fazer um intervalo? Na volta a gente organiza. Vamos fazer um intervalo, Cláudio. E você vai ser nossa correspondente colombiana no Brasil. Já pensou? Que legal. Aceito. Olha lá. Com a assessoria do Henrique da Hora. Perfeito. Nosso querido professor Henrique. São 8h15. Rápido intervalo. A gente volta a seguir conversando com a Maria Andréa Duque Guevara, Maria Guevara, cientista política, inovadora social e, claro, refugiada colombiana no Brasil, conversando ao vivo com a gente aqui nesta manhã de sexta-feira, 16 de janeiro. Oferecimento é de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para